Nesse ano você viu algum drible de um jogador brasileiro que te fez ficar de boca aberta? Enquanto eu tava pensando nisso, eu percebi uma certa dificuldade para lembrar. E eu descobri que isso não é por acaso. A gente se acostumou a ver Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Neymar humilhar vários adversários driblando. Mas no futebol de hoje, jogadores como esse viraram raridade. Se o Olise fosse jogador há 20 anos atrás, as firulas dele seriam consideradas comuns. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Brasil tá jogando com menos ousadia e alegria, quem tá ganhando com isso e se o Brasil um dia vai voltar a ter essa magia. Então fica comigo até o final que eu te explico tudo. O Brasil viveu com a fama de ter uma mística nos pés, entende? A gente construiu uma identidade no futebol de genialidade individual. A seleção brasileira se destacou mundialmente pela capacidade de produzir jogadores imprevisíveis, habilidosos e com muita criatividade, para conseguir sair de situações difíceis do jeito mais diferente possível, usando o improviso brasileiro para decidir jogos com dribles rápidos e aquela sede de bola, dando a vida em cada jogada. Foi por isso que jogadores como Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e vários outros surgiram. E o mundo inteiro, mesmo quando perdia, admirava demais o Brasil. Porque o Brasil não só ganhava, mas jogava com aquela famosa ousadia e alegria e ganhava. Mas o futebol faz parte do mundo. O mundo evoluiu e mudou, assim como o futebol. Na Copa de 70, a seleção brasileira tinha todo aquele espírito de improviso, de ir pra cima de qualquer um. Mas a preparação para a Copa de 74 foi marcado por uma rigidez da comissão técnica e uma obsessão por um jogo mais físico. E isso aconteceu por influência de quem? Dos europeus, é claro. E o resultado disso foi uma seleção que parecia dura, bem menos criativa e muito longe do esquadrão que encantou o mundo há 4 anos antes. O Brasil, aos poucos, foi esquecendo da própria essência. A seleção foi perdendo o que nos tornava especiais. O país que encantou o mundo já não tem toda aquela mística quando a gente olha o futebol brasileiro atual. Mas não é só no Brasil que está acontecendo isso. O mundo inteiro está abandonando o drible. Inclusive, se você está gostando do vídeo, não se esquece de deixar o like, que ajuda demais. Agora bora voltar pro vídeo. Tanto eu como você sabemos que o futebol europeu domina o futebol. Isso não é de hoje. E todo dia aparece alguma estratégia nova. E o futebol parece cada vez mais como uma partida de xadrez. E o driblador é quem sofre mais no meio de tudo isso. Num sistema de pressão alta, se o jogador tenta fazer um drible, perde a bola e no contra-ataque seu time toma um gol, isso já é motivo para ele ser massacrado. Os técnicos hoje preferem alguém que não é tão decisivo, mas erra menos, do que alguém que decide, mas arrisca mais. Não basta só ser decisivo, você não pode errar. Um exemplo bem recente é o Savinho, brasileiro e habilidoso, mas as críticas sobre o estilo de jogo dele pesaram muito. E atualmente ele já não tem aquela confiança para jogar mais leve. Também tem toda a adaptação, mas enfim, deu para perceber que o drible não é mais uma individualidade, e sim um problema. O Neymar já tomou cartão por dar uma carretilha quando jogava no PSG. A visão que muitos têm lá fora é que quem faz isso tá tentando humilhar o outro jogador e tem que ser punido. E esse recado tem sido dado para os jogadores que estão chegando agora. O futebol brasileiro não consegue manter os jogadores mais novos aqui e nem tem como. Os clubes lá de fora chegam com muita grana, além de salários maiores e mais visibilidade. No final, quem vende fica feliz, quem sai do Brasil fica feliz, quem comprou também fica feliz. Mas quem sai perdendo mesmo é o futebol e o torcedor brasileiro. Porque, aos poucos, essa característica única vai sendo apagada da história. E muitos jogadores que saíram cedo do Brasil para a Europa acabaram não conseguindo se destacar em clube nenhum, perdendo a chance de se tornar um ídolo aqui. Sabe o que acontece com a maioria deles quando chegam lá? O problema não é só a pressão de render dentro do campo, de provar o seu valor, mas também fora dele.
O idioma, o clima, a cultura e a exigência tática, é muito difícil esses jogadores conseguirem se firmar. Então, a maioria é emprestado para não apodrecer no banco, mas às vezes nem isso resolve. Lembra do Renier? O Real Madrid contratou ele quando tinha 18 anos. Depois ele foi pro Borussia, Girona, Granada, mas nunca conseguiu se firmar em nenhum desses times. E hoje em dia ninguém fala dele. É triste, mas é a verdade. E os que conseguem se adaptar voltam diferentes. O estilo mudou quase que por completo. E eles começam a enxergar o jogo como europeus. A seleção recebe eles já moldados pela Europa. Mas tem um buraco ainda mais embaixo que vai além disso tudo. Essa mudança do futebol também tem uma certa culpa da tecnologia em si. O improviso brasileiro bebeu muito da fonte do futebol de rua, do terrão, da pelada. E as crianças faziam o que dava na cabeça. E nas escolinhas, o treinador deixava rolar e dava liberdade para elas. Hoje as crianças pegam no celular antes de querer jogar bola. O treinador da escolinha atual vê as táticas lá de fora e replica nas crianças. Então desde cedo elas aprendem a tocar a bola rápido ao invés de ir para cima. Não entenda errado, eu não estou condenando a evolução das coisas. Só tô defendendo que a gente não precisa fazer as coisas como exatamente é feito lá fora. A gente tem uma essência de anos e isso precisa ser mantido. E quando desde cedo isso não é ensinado, as novas joias que vão aparecer não vão ser diferentes das outras seleções. Nós vamos ser apenas mais um jogando sem brilho, sendo só morno. Tem jogadores que conseguem sobreviver a essa doutrina europeia, como o Estevão e o Vini Júnior, que tem aquele algo mais, sabe? Ou seja, o Brasil ainda faz jogadores dribladores, só que o sistema tá cortando isso. Aí que eu te pergunto, quando esses jogadores que ainda têm essa essência se aposentarem, vai ter alguém para substituir? Ou a gente vai ter que se contentar com o passado? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreve para mais vídeos como esse. Também deixa o like que ajuda demais. E não se esquece, que tá falando, seu corneteiro favorito. Até a próxima. Falou.